Era uma tarde abafada de domingo, típica do subúrbio brasileiro, quando o pequeno estádio improvisado, cercado por arquibancadas de madeira e bancos de cimento gasto, recebia mais uma rodada do torneio de várzea mais famoso da região. Ali não havia grandes patrocinadores, não havia grama perfeita, tampouco câmeras de televisão transmitindo para o mundo, mas havia algo muito maior. Havia paixão, havia suor, havia sonhos de meninos que acreditavam que cada partida poderia ser o primeiro passo para um futuro diferente. As torcidas se amontoavam, famílias inteiras traziam suas cadeiras de plástico, vendedores ambulantes passavam oferecendo refrigerante gelado, pastel e espetinho. O som de batuques improvisados em latas de tinta ecoava no ar, acompanhando gritos de incentivo e provocações entre torcidas rivais. O cheiro de poeira misturado com o cheiro de comida frita criava uma atmosfera única, que só o futebol de várzea sabia proporcionar. Naquela tarde, entre centenas de anônimos apaixonados por futebol, havia alguém que ninguém imaginava encontrar ali. Sentado discretamente na terceira fila, com boné baixo e óculos escuros, estava Kaká, o craque que havia encantado o mundo inteiro com sua elegância e humildade dentro de campo. Ele não estava ali a convite de ninguém, nem por motivo de publicidade. Estava simplesmente porque amava o futebol em sua essência e gostava de ver jovens talentos nascendo no meio da várzea, onde a bola corria livre e os sonhos eram maiores que os campos de terra. O jogo em questão era uma semifinal do torneio. De um lado, a equipe do Vila Nova, formada por meninos que treinavam juntos desde a infância, disciplinados, unidos, confiantes. Do outro lado, a equipe do Juventude da Lapa, conhecida por ter garotos extremamente habilidosos, mas também muito temperamentais. Entre eles, destacava-se um jovem de apenas 16 anos chamado Rafael, atacante de pés rápidos e dribles desconcertantes, dono de uma autoestima que beirava a arrogância. Logo nos primeiros minutos de jogo, dava para ver a diferença. Rafael pegava a bola, enfileirava 2 ou 3 adversários e finalizava com perigo. A cada jogada, levantava os braços para a torcida como quem exigia aplausos, mas ao mesmo tempo brigava com companheiros quando não recebia o passe que queria. Sua expressão era sempre de superioridade, como se estivesse convencido de que já era uma estrela destinada à glória. Kaká, sentado, observava atentamente. Reconhecia no garoto um talento raro, mas também via ali um espelho perigoso. Lembrava de quantos jovens promissores se perderam por não saber lidar com a fama, por acreditarem que talento era suficiente. Enquanto a bola rolava, Kaká não era o craque mundialmente famoso, mas apenas um amante do futebol, refletindo sobre o destino daqueles meninos. A partida esquentava. O Vila Nova, apesar de menos brilhante, jogava coletivamente, com disciplina. A cada erro de Rafael, os adversários cresciam. O placar ainda estava zerado, mas a tensão aumentava a cada lance. Até que, aos 28 minutos do primeiro tempo, uma jogada aparentemente banal se transformou em faísca para uma explosão. Rafael recebeu a bola, tentou driblar 3 adversários sozinho, perdeu e caiu no chão. O árbitro não marcou falta. Furioso, o garoto se levantou batendo palmas de ironia contra o juiz. "Tá de brincadeira, professor", gritou, enquanto a torcida adversária caía na risada. O sangue subiu à cabeça de Rafael. Em um ato impensado, ele arrancou a chuteira do pé direito. Tomado por raiva, arremessou com toda a força em direção ao campo. A trajetória, porém, foi desviada pela própria força do impulso. A chuteira voou como um projétil, girando no ar, atravessando o espaço e indo parar direto na arquibancada. O destino foi cruel. A chuteira atingiu em cheio o rosto de um espectador. Um murmúrio correu pelas arquibancadas, seguido de silêncio. As pessoas olharam assustadas, tentando identificar quem tinha sido atingido. O homem atingido levou a mão ao rosto, tirou os óculos escuros que tinham caído no impacto e respirou fundo. Era Kaká. Ninguém esperava. Os poucos que reconheceram imediatamente arregalaram os olhos. Outros demoraram alguns segundos para acreditar no que viam. "É o Kaká!" Alguém gritou, e o burburinho se espalhou. O craque, conhecido pela postura calma, apenas fez um gesto tranquilo, tentando mostrar que estava bem. Não havia sangue, apenas uma marca vermelha no rosto.
Enquanto isso, em campo, Rafael permanecia sem entender. Ele não sabia quem havia sido atingido. Para ele, era apenas mais um torcedor qualquer. Continuava xingando o árbitro, reclamando com os companheiros, ignorando o estrago que tinha causado. Os seguranças correram para verificar a situação de Kaká, mas o ex-jogador agradeceu e recusou ajuda, pedindo apenas que não fizessem alarde. Para Kaká, aquele momento foi um choque simbólico. Uma chuteira voadora, fruto de um acesso de fúria, havia revelado muito mais do que uma simples agressão. Havia mostrado o retrato de um talento bruto prestes a se perder. Ele não se zangou, não levantou a voz, não pediu expulsão do garoto. Ao contrário, decidiu observar ainda mais atentamente cada gesto de Rafael. O jogo continuou. Rafael parecia ainda mais irritado, perdia a concentração, errava passes, se isolava. Sua equipe sofreu um gol. Em vez de reagir, ele chutava o ar, reclamava com todos, jogava os braços para cima. Kaká, sentado na arquibancada, sentia um misto de tristeza e esperança. Tristeza porque via um menino desperdiçando sua chance. Esperança porque sabia que ainda havia tempo de transformar aquela arrogância em humildade. Quando o árbitro apitou o intervalo, a tensão era palpável. A torcida murmurava sobre a chuteira que tinha voado. Alguns cochichavam sobre a presença de Kaká, mas ninguém ousava se aproximar. Rafael, por sua vez, entrou no vestiário chutando a porta, convicto de que todos estavam contra ele. Na arquibancada, Kaká retirou os óculos quebrados, suspirou e pensou consigo mesmo. Quantos talentos já vi se perderem por não aprenderem a lição cedo? Talvez este seja mais um, ou talvez seja a oportunidade de fazer diferente. A poeira levantada pelo primeiro tempo ainda pairava no ar. O barulho da torcida continuava, mas em meio ao caos, nascia silenciosamente uma decisão dentro de Kaká. Ele não sairia dali apenas como espectador. Ele tinha visto algo que ninguém mais percebera, e sabia que, de alguma forma, precisava agir. Porque às vezes, no futebol e na vida, é preciso mais do que talento para ser grande. É preciso humildade. É preciso aprender a cair e se levantar sem culpar o mundo. E naquele campo de várzea, com cheiro de suor, poeira e sonhos, começava uma história que mudaria não só o destino de Rafael, mas também reafirmaria em Kaká o sentido de sua própria missão fora dos gramados. O segundo tempo daquela semifinal começou com os mesmos gritos das arquibancadas e a mesma energia vibrante da várzea, mas dentro de Kaká algo já havia mudado. O impacto da chuteira não tinha deixado apenas uma marca vermelha em seu rosto. Tinha acendido uma chama em seu coração. Ele não estava ali por acaso. Sentia que havia uma razão maior para ter presenciado aquela cena, como se tivesse sido escolhido para estar naquele exato lugar e naquele exato momento. O árbitro apitou e a bola voltou a rolar. O Vila Nova, mais organizado, tocava a bola com paciência, esperando o erro do adversário. Rafael, por outro lado, parecia cada vez mais impaciente. Toda vez que não recebia o passe, abria os braços em protesto. Quando tentava driblar sozinho, perdia e chutava o ar. Seus companheiros já não escondiam a irritação. Alguns balançavam a cabeça, outros gritavam para que ele passasse a bola. Mas ele não ouvia. Estava trancado em sua própria bolha, convencido de que era melhor que todos. Kaká observava com atenção cada detalhe. Aquele garoto tinha talento de sobra. Os movimentos eram rápidos, o controle de bola era natural, a velocidade impressionava. Mas tudo isso se perdia em meio à arrogância. O craque se lembrava de sua própria adolescência, dos conselhos que receberá de treinadores e da família. Ele também havia enfrentado tentações, elogios precoces, a fama repentina, mas sempre carregara consigo uma bússola interna chamada humildade. Era isso que agora faltava em Rafael. Aos 15 minutos do segundo tempo, veio o segundo golpe para o Juventude da Lapa, mais um gol sofrido. A torcida do Vila Nova explodiu em festa, enquanto os companheiros de Rafael cobravam mais união. O garoto, em vez de motivar, explodiu. Se vocês jogassem direito, a gente não estaria perdendo, gritou, apontando o dedo para o zagueiro. A briga quase começou dentro de campo. O árbitro precisou intervir. A torcida vaiava.
Era o retrato de uma equipe rachada. Kaká suspirou. Via, diante de si, o retrato de um talento desperdiçado. Mas decidiu não ir embora. Permaneceu até o último apito, como quem sabia que aquele jogo era apenas o início de algo maior. O Juventude da Lapa acabou derrotado por 2-0, e Rafael saiu de campo chutando copos de água, xingando, culpando a todos menos a si mesmo. Do lado de fora do vestiário, uma pequena multidão se formava ao redor de Kaká. Agora sem óculos, muitos torcedores já tinham reconhecido o ídolo. Crianças pediam autógrafos, pais tiravam fotos, alguns gritavam seu nome. Ele sorria educadamente, distribuía abraços, mas em seu olhar havia outra preocupação. O garoto que, naquele momento, se trancava no vestiário, incapaz de enxergar o que estava fazendo consigo mesmo. Depois de atender aos fãs, Kaká se afastou discretamente e caminhou em direção à saída dos jogadores. Ele não queria aparecer como celebridade, queria apenas se aproximar de Rafael de forma simples. Ficou encostado em um muro, esperando. Minutos depois, Rafael saiu com a cabeça baixa, ainda com expressão de raiva. Jogou a mochila no ombro e caminhava rápido, como quem queria sumir dali. Foi então que Kaká, com voz calma, disse: "Belo jogo, garoto." Rafael levantou os olhos, surpreso. Viu apenas um homem alto, bem vestido de maneira simples, com um olhar sereno. Não reconheceu de imediato. Achou que era apenas mais um torcedor qualquer. "Belo jogo", respondeu em tom irônico. "Perdemos, e a culpa não foi minha." Kaká sorriu. Às vezes a culpa não é de ninguém. Às vezes é de todo mundo. Rafael bufou, deu de ombros e tentou seguir em frente. Mas havia algo na calma daquele homem que o incomodava. Não era um julgamento, não era bronca. Era apenas uma presença firme, quase paterna. "Você joga bem, tem muito talento", continuou Kaká. "Mas parece que está jogando sozinho contra o mundo." Essas palavras acertaram em cheio o coração de Rafael. Ele parou por um instante, mas logo retomou a máscara de arrogância. "Você nem me conhece. Talvez conheça mais do que imagina", disse Kaká, agora olhando fundo nos olhos do garoto. "Já vi muitos como você. Alguns venceram, outros se perderam. A diferença estava aqui", e apontou para a própria cabeça e o coração. Rafael não soube o que responder. Sentiu um nó na garganta, mas não queria demonstrar fraqueza. Virou as costas e foi embora sem agradecer. Kaká o acompanhou com o olhar, em silêncio. Não precisava correr atrás. Sabia que aquela não seria a última vez que se encontrariam. Nos dias seguintes, Kaká não esqueceu a cena. Ligou para um amigo treinador da região e perguntou mais sobre o tal Rafael. Ouviu relatos semelhantes. Menino bom de bola, mas de cabeça difícil. Acha que já está no topo. É talentoso, mas ninguém aguenta treinar com ele. Quanto mais ouvia, mais Kaká tinha certeza. Precisava fazer algo. No sábado seguinte, voltou ao campo de várzea. Desta vez não se escondeu tanto. Cumprimentou pessoas, conversou com os organizadores. Ficou sabendo que Rafael jogaria de novo. E lá estava ele, com a mesma postura arrogante, driblando e comemorando sozinho. Mas Kaká não desistiu. Passou o jogo inteiro observando, como quem estudava cada movimento, cada expressão. Quando a partida terminou, procurou novamente o garoto. "Você tem duas escolhas", disse Kaká calmamente. "Continuar jogando como está e talvez nunca sair daqui. Ou aprender a jogar não só com os pés, mas também com o coração." Rafael revirou os olhos, sem paciência. Mais um falando besteira. "Quem é você para dizer isso?" Kaká respirou fundo. Não era hora ainda de revelar sua identidade. Sabia que, se falasse "sou o Kaká", o garoto talvez o ouvisse apenas por admiração, não por convicção. Preferiu permanecer anônimo, pelo menos por enquanto. "Sou apenas alguém que ama futebol e já viu muitos sonhos acabarem cedo. Pensa nisso." E foi embora. Aquela noite, no entanto, Rafael não conseguiu dormir direito. As palavras daquele estranho ecoavam em sua mente. Pela primeira vez em muito tempo, começou a se perguntar se, de fato, não estava jogando contra o mundo. Enquanto isso, Kaká, em sua casa,
refletia. Sabia que não poderia mudar o destino de todos, mas sentia que tinha uma missão especial com aquele garoto. Talvez o destino tivesse usado uma chuteira voadora para colocá-los no mesmo caminho. E ele estava disposto a seguir essa trilha até o fim. Porque, para Kaká, o verdadeiro sentido do futebol nunca esteve apenas nas vitórias e troféus, mas em transformar vidas. E ele acabará de encontrar a vida que precisava ser transformada. O sol de domingo começava a baixar no horizonte, tingindo de dourado o céu sobre o bairro simples onde o futebol de várzea reinava absoluto. As arquibancadas improvisadas estavam novamente cheias. O cheiro de churrasquinho misturava-se ao de poeira levantada pelas corridas e carrinhos dentro do campo. Entre tantos anônimos, mais uma vez estava ele, Kaká, agora sem boné, sem óculos, já reconhecido por alguns que o observavam com respeito e surpresa. Não era todo dia que um ídolo mundial aparecia em um campo de terra batida, onde os sonhos eram maiores que as través enferrujadas. Rafael, como sempre, estava lá também. Entrava em campo com aquela postura que já se tornará marca registrada. Cabeça erguida, olhar de superioridade, gestos bruscos quando os colegas erravam. A cada drible, encantava a torcida. A cada chute errado, reclamava como se o mundo lhe devesse perfeição. Kaká assistia tudo em silêncio, mas não mais como um simples espectador. Agora era um observador em missão. O jogo seguiu com a mesma toada das últimas vezes. Rafael brilhava em alguns momentos, mas perdia-se na própria raiva em outros. O Juventude da Lapa venceu naquela tarde, mas a vitória não trouxe união. O garoto comemorava sozinho, não abraçava os colegas, não agradecia ao goleiro que havia defendido o pênalti decisivo. Tudo girava em torno dele. Depois da partida, Kaká tomou uma decisão. Não esperaria mais. Aproximou-se de Rafael de forma direta. O garoto, suado e ainda de chuteiras, pegava a mochila quando ouviu a voz calma e firme. Rafael. Ele se virou, surpreso por ouvir seu nome. O que você quer? Perguntou, com impaciência. Kaká deu um passo à frente e disse: quero conversar com você. O tom era diferente. Não era de crítica, nem de bajulação. Era de alguém que falava com sinceridade. Rafael hesitou, mas acabou ficando. Foram até uma sombra atrás do campo, onde o barulho da torcida se dissipava. Você já parou para pensar em como seus companheiros se sentem quando você os trata daquela forma? Começou Kaká. Rafael riu, sarcástico. Eles têm inveja. Eu sou o melhor do time, e eles sabem disso. Ser o melhor não é suficiente, retrucou Kaká. Você sabe quem é respeitado de verdade. Não é quem dribla mais, não é quem marca mais gols. É quem faz os outros jogarem melhor. O garoto ficou em silêncio. Nunca tinha ouvido isso de alguém que falasse com tanta firmeza. Normalmente, ouvia elogios ou críticas vazias. Mas aquelas palavras tinham peso. E quem é você para falar isso? Disparou, ainda tentando manter a máscara de arrogância. Kaká respirou fundo. Era hora de revelar. Tirou o boné, passou a mão pelos cabelos e encarou o garoto diretamente. Meu nome é Ricardo, mas você deve me conhecer como Kaká. O mundo parou para Rafael. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O coração disparou. Ele, que havia jogado a chuteira contra esse homem sem sequer saber, agora percebia quem estava diante de si. Um ídolo, um campeão mundial, um vencedor da bola de ouro. Um espelho de tudo que um garoto brasileiro sonhava ser. Eu, balbuciou, sem conseguir completar a frase. Kaká colocou a mão no ombro dele, com serenidade. Calma, não estou aqui para te humilhar, nem para te julgar. Estou aqui porque vejo em você algo muito especial, mas também vejo algo muito perigoso. E, se ninguém te mostrar agora, você pode jogar tudo fora. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Rafael. A máscara de arrogância rachava diante da simplicidade de um homem. Eu só quero vencer, disse, quase insistente. Quero sair daqui, quero ser alguém. E vai ser, respondeu Kaká. Mas primeiro precisa entender que vencer sozinho não é vitória. O futebol é coletivo. E mais, a vida é coletiva. Quem pensa só em si, cedo ou tarde cai.
Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, enquanto o vento batia nas árvores ao redor. Rafael, pela primeira vez, abaixou a cabeça, não como sinal de derrota, mas de reflexão. Nos dias seguintes, Kaká começou a aparecer de propósito nos treinos do Juventude da Lapa, não como celebridade, mas como mentor silencioso. Observava, dava dicas discretas, falava sobre disciplina, incentivava Rafael a passar a bola, a ouvir os colegas, a controlar a raiva. Não foi fácil. O garoto resmungava, às vezes voltava a explodir, mas pouco a pouco começou a mudar. Em um treino, após uma jogada em que poderia ter finalizado sozinho, Rafael tocou para o companheiro melhor posicionado. O gol saiu, e pela primeira vez ele correu para abraçar o colega em vez de comemorar sozinho. Kaká sorriu de longe. Era um pequeno passo, mas um passo enorme para quem até ontem acreditava que o mundo girava em torno de si. A transformação não parou ali. Kaká levou Rafael para experiências fora do campo. Levou a visitar uma ONG onde crianças carentes jogavam descalças em um campinho de areia, felizes apenas por terem uma bola. Rafael ficou impressionado. Eles jogam com mais alegria do que eu, confessou, surpreso. Porque jogam com o coração, explicou Kaká. E isso vale mais do que qualquer chuteira, cara ou torcida gritando seu nome. Outra vez, levou a um hospital infantil, onde pequenos fãs do futebol sonhavam apenas em poder chutar uma bola no pátio. Rafael viu a admiração nos olhos daquelas crianças e pela primeira vez entendeu que ser jogador não era apenas sobre fama, mas sobre inspirar. Cada encontro com Kaká era uma lição, não de técnica, mas de vida. Rafael começou a sentir vergonha de algumas atitudes passadas. Lembrava da chuteira voando e atingindo o rosto daquele homem que agora o tratava como um filho. Cada vez que pensava nisso, o coração se apertava mais. Numa tarde chuvosa, após um treino, Rafael se aproximou de Kaká e disse: Eu queria pedir desculpa por tudo, pela chuteira, pelas minhas atitudes. Eu não sabia quem o senhor era. Kaká sorriu e balançou a cabeça. Não precisa pedir desculpa pelo que aconteceu comigo. Precisa pedir desculpa a você mesmo por quase ter jogado fora o que tem de mais precioso, o futuro. Aquela frase ficou gravada na mente do garoto. Era como se, a cada dia, uma camada de arrogância fosse sendo arrancada, revelando um jovem vulnerável, mas pronto para aprender. Assim, pouco a pouco, Kaká transformava Rafael não apenas em um jogador melhor, mas em uma pessoa melhor. Não com broncas, não com punições, mas com exemplos, conversas, acima de tudo, com paciência. Porque ele sabia que mudar um destino não acontece de um dia para o outro. Mas também sabia que todo craque, antes de brilhar no gramado, precisa primeiro aprender a brilhar como ser humano. O tempo passou rápido. As semanas se transformaram em meses, e naquele bairro simples de São Paulo, todos começaram a notar que algo havia mudado no jovem Rafael. O garoto que antes jogava como se fosse dono do mundo agora corria com os companheiros, dividia abraços a cada gol, incentivava quando alguém errava. Ainda mantinha sua ousadia dentro de campo, mas já não era a mesma arrogância. Era confiança equilibrada por respeito. Kaká acompanhava de perto. Não era apenas um observador, era um mentor silencioso. Sempre presente nas arquibancadas, nos treinos, nos bastidores, ele ensinava não com longos discursos, mas com exemplos. Mostrava a Rafael a importância da disciplina, da humildade e principalmente de usar o talento como instrumento de inspiração e não de vaidade. O torneio de várzea chegava ao fim. O Juventude da Lapa, surpreendentemente, havia alcançado a final. E muito disso se devia à transformação de Rafael. Agora, ele não era apenas o craque individual, mas o líder que fazia os outros jogarem melhor. Seu nome corria pelas bocas das crianças da comunidade, que imitavam seus dribles e vibravam com suas jogadas, mas também admiravam sua nova postura. Na semana que antecedeu a final, Kaká decidiu dar um passo além. Chamou Rafael para um café simples numa padaria do bairro. Ali, entre pães na chapa e copos de café com leite, o craque falou com firmeza: Rafael, você já provou que tem talento. Mas o futebol não se resume à várzea.
Você precisa sonhar mais alto, mas com os pés no chão. O garoto ouviu com atenção. Já não retrucava como antes. Eu quero, Kaká. Quero jogar em um clube de verdade. Quero chegar onde o senhor chegou. Kaká sorriu. Então vai precisar se dedicar mais do que imagina. Mas, antes, tem que decidir que tipo de jogador quer ser. Porque o mundo está cheio de talentos. O que falta são homens de caráter. Rafael assentiu. Pela primeira vez, sentiu que alguém acreditava nele de verdade. Chegou o dia da grande final. O campo estava lotado. Famílias inteiras, crianças nas árvores, rádios comunitários transmitindo cada lance. O clima era de decisão profissional, mas no coração daqueles meninos era ainda maior. Era a chance de provar que o bairro também tinha estrelas. A bola rolou, desde o início. Rafael mostrou sua mudança. Não apenas driblava, mas passava, incentivava, levantava os companheiros. A torcida gritava seu nome. Aos 20 minutos do segundo tempo, com o placar empatado em 1-1, veio o momento decisivo. Rafael recebeu a bola na entrada da área, driblou o marcador e, em vez de chutar, tocou para o amigo de infância que vinha melhor posicionado. O gol saiu. O estádio improvisado explodiu em festa. Mas o que mais chamou a atenção não foi o gol. Foi a atitude de Rafael. Correu direto para abraçar o companheiro, puxou todo o time para comemorar junto, ergueu os braços para a torcida. Pela primeira vez, sorriu não como estrela solitária, mas como parte de algo maior. No apito final, o Juventude da Lapa era campeão. A taça improvisada, feita de madeira e alumínio, brilhava como se fosse a Copa do Mundo. Rafael a ergueu junto com os colegas e no meio da multidão seus olhos procuraram apenas um rosto, o de Kaká. O ex-craque sorria, aplaudia de pé, e seus olhos se enchiam de orgulho. Depois da festa, Kaká se aproximou. Encontrou Rafael com a taça nas mãos, suado, emocionado. Parabéns, campeão. Obrigado, Kaká. Mas essa taça não é só minha. É nossa, do time, da comunidade, do senhor também. Kaká riu. Eu não fiz nada. Quem mudou foi você. Rafael balançou a cabeça. Se o senhor não tivesse aparecido, eu nunca teria percebido. Eu só queria ser famoso, ser reconhecido. Hoje eu entendi. Não basta ser craque. É preciso ser alguém que inspire. Kaká colocou a mão em seu ombro. Esse é o verdadeiro troféu. O resto é consequência. Naquela noite, enquanto o bairro ainda festejava, Kaká fez uma ligação. Conversou com um amigo treinador de uma base renomada em São Paulo. Recomendou Rafael. Contou não apenas do talento, mas da transformação que havia presenciado. Dias depois, o convite chegou. Rafael teria a chance de treinar em um centro profissional. Quando recebeu a notícia, o garoto chorou. Abraçou a mãe, agradeceu aos companheiros e correu até Kaká. Eu vou honrar essa chance. Prometo. O ex-craque sorriu, mas deixou um último conselho. Lembre-se sempre de onde você veio. Nunca esqueça que o futebol é maior quando serve para transformar vidas. Rafael partiu rumo a um novo futuro. E, ao olhar para trás, viu Kaká acenando. Não como ídolo intocável, mas como mentor, como amigo, como alguém que apareceu no momento certo para mostrar o caminho. Para Kaká, não havia prêmio maior. Ele já tinha conquistado Champions League, Copa do Mundo, Bola de Ouro. Mas ver um garoto se transformar em homem, em jogador de caráter, era um troféu que nenhum museu poderia guardar. E assim, no campo de várzea onde tudo começou com uma chuteira voando, nascia não apenas um novo jogador, mas uma nova história de esperança. Porque, no fim, o futebol é isso. Não apenas gols e títulos, mas lições que moldam destinos.